Oferecer ferramentas para identificar e promover um jornalismo de qualidade em ambiente digital. Essa é a proposta do projeto Credibilidade de Jornalismo, apresentado aos alunos do campus em Bauru. Também vamos conhecer a iniciativa de um projeto de extensão que busca popularizar o debate de temas da área da comunicação. Quem conversa com a gente é a coordenadora do Comunique Educação, a professora Rosiane Andrello. Terça-feira, 30 de abril, o Nesp Notícias está no ar. Boa noite. Um evento realizado na Unesp em Bauru apresentou o projeto Credibilidade de Jornalismo aos alunos do curso. A iniciativa foi idealizada pelo Projor, o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia do campus. Em um mundo digital em que as notícias falsas ganham cada vez mais força, o projeto busca desenvolver ferramentas para identificar e promover um jornalismo digital confiável e de qualidade. Uma plateia formada por futuros jornalistas. São esses alunos da Unesp que, em breve, estarão nos mais diversos meios de comunicação, produzindo as notícias que vão impactar na vida das pessoas. E são eles também que vão lidar com dois problemas cada vez mais crescentes: o excesso de notícias falsas e a falta de confiança do público em relação ao jornalismo. Para ajudá-los a enfrentar a situação e capacitá-los a produzir conteúdos confiáveis, o Projor, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, e o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp apresentaram o projeto Credibilidade de Jornalismo. A iniciativa criou indicadores e padrões de qualidade e credibilidade que diferenciam os bons veículos de jornalismo. Trazendo essa discussão em cima da palavra credibilidade, que é tão questionada pelo meio político e até pelas pessoas em geral, às vezes por uma certa ignorância, é preciso definir o conceito de credibilidade e você refletir isso com os jornalistas, porque mesmo quando, isso é uma percepção pessoal, quando as pessoas os profissionais da imprensa são questionados sobre um possível viés do que está sendo trazido para uma reportagem, às vezes nós não estamos prontos para responder. Presidente do Projor, Ângela conheceu o projeto nos Estados Unidos e fez a transposição dele ao Brasil. A ideia, segundo a jornalista, é refletir sobre a desinformação e definir indicadores de compromissos éticos que vão ser adotados por veículos ao publicar uma notícia. Entre eles, deixar claro quem financia e qual a missão do veículo, se o conteúdo é noticioso, opinativo ou de humor, quem é o repórter ou o autor, quais as fontes que foram consultadas e como e onde foi feita a apuração das informações. É basicamente uma tabela nutricional do que vai de ingrediente em termos de protocolo jornalístico e de compromissos éticos para se reportar, para se publicar uma notícia, uma análise, uma opinião. Então esse sistema de indicadores, ele tem 8 itens e ele tem um pedacinho de um código algorítmico na linguagem XML que não vai ficar aparente. Mas cada vez que um conteúdo jornalístico ele sair do site desse veículo, ele for para uma timeline, ele for distribuído inclusive num aplicativo, ele vai ter o quê? Ele vai ter esse chapéuzinho, como a gente chama em jornalismo, que isso aqui é uma análise, ou que isso aqui é uma notícia, ou o nome do jornalista e o contato, ou a política de erro. Ou seja, esses que são os indicadores de credibilidade, eles vão viajar com esse conteúdo jornalístico pela web. A ideia é essa, é facilitar a vida do usuário. As notícias falsas, aquelas criadas para levar a desinformação às pessoas, estão por todos os lados e chegam diariamente a todos nós, pelos celulares, pelas redes sociais, pelos grupos de bate-papo. O problema é que no Brasil, de acordo com uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Ipsos em 2018, 62% dos entrevistados disseram já ter acreditado pelo menos uma vez em uma notícia que na verdade era boato. Foi o maior índice entre os 27 países em que a pesquisa foi realizada. Um problema que, para o professor Belda, passa pelo comportamento do brasileiro.
Eu acredito que o brasileiro se comunica de forma muito efusiva e também impulsiva. E o uso que se faz no país de aplicativos de mensagem instantânea acaba favorecendo o trânsito, o compartilhamento, a distribuição quase que desenfreada de informações que não passam por um crivo editorial. Então, muitas vezes você recebe e retransmite uma informação cuja fonte é incerta, cuja qualidade é incerta e cuja credibilidade é bastante discutível. Então, esse comportamento de transmissão desenfreada de informação acabou colocando gasolina no tanque da desinformação no nosso país. Já a coordenadora do curso de jornalismo da Unesp enaltece a participação da universidade no projeto. Segundo Ângela, isso vai proporcionar mais qualidade à formação dos alunos. Primeiro, hoje, essa atividade aqui com a Ângela e com o Belda. Dia 8, nós vamos a São Paulo, quando é o lançamento do protocolo, né, oficial. Então, os alunos também irão. Depois a gente deve estar organizando alguns grupos e atividades permanentes relacionadas à credibilidade e o enfrentamento à desinformação. Então, provavelmente a gente deve ter um projeto que vai ser um projeto permanente, um ambiente onde a gente vai estar o tempo todo atrelando as atividades que vão sendo feitas ao curso. Fora isso, a gente deve adotar os padrões em todas as disciplinas também da graduação. Então, é uma maneira da gente preparar os nossos alunos, né, para estar enfrentando esse ambiente aí. E os futuros jornalistas sabem o tamanho da responsabilidade que terão pela frente. A partir do momento que você decide entrar num curso de jornalismo, que você decide seguir essa profissão, você tem que ter a consciência de que você vai ter uma responsabilidade com a população ou com o público com o qual você vai disseminar a informação. O jornalista tem que ter em mente de que essa profissão ela vai muito acima do seu diploma, é muito uma questão de educação, assim, sabe? E o campus em Bauru tem outras ações para discutir questões na área da comunicação. Desde 2012, por exemplo, o projeto Comunica Educação da FAAC oferece cursos online gratuitos, disponíveis não só para alunos, mas para todos os interessados nessa temática. Vamos conhecer mais sobre essa iniciativa no bate-papo que o repórter Júlio Penariol teve com a coordenadora do projeto, a professora Rosiane Andrello. Os cursos do Comunica Educação tratam de assuntos como marketing, responsabilidade social, comunicação organizacional e gestão de crises. Todas as atividades são certificadas pela equipe do projeto. Professora Rosiane, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Para a gente começar então, professora, uma das premissas do projeto que começou em 2012, né, é de que o conhecimento é um dos principais ativos de uma empresa, de uma organização. Explica para a gente o que isso significa. Então, hoje a gente tem uma tendência das empresas, ou das organizações em gerais, porque não são só as empresas privadas, mas também as públicas, de valorizarem não só o seu espaço físico, o seu maquinário, os seus processos de produção, mas, sobretudo, as pessoas, a inteligência, o conhecimento que está por trás disso. Se a gente considerar que em grandes empresas elas vão ter, basicamente, acesso às mesmas tecnologias, o que torna o diferencial delas? Qual o diferencial? Entre outros aspectos, são as pessoas que estão lá dentro, né? Então isso é muito importante hoje, essa valorização das pessoas, dos trabalhadores dentro do ambiente organizacional. E por que é importante, Rô, que profissionais de várias áreas tenham um certo domínio de alguns conceitos básicos da comunicação? A gente não tem organização, a gente não tem empresa sem que existam pessoas interagindo presencialmente ou mesmo que mediadas por tecnologia. E essas pessoas, sobretudo as pessoas funcionários, os empregados que estão dentro da empresa, eles são muito importantes ao formarem a imagem que essa empresa tem. Essa imagem está ligada à percepção que as pessoas têm da empresa, né? Então veja, a forma como eu me comunico, não só no meu ambiente empresarial, mas fora dele também, eu carrego comigo. Eu sou professora da Unesp, né? Então, quanto mais consciência eu tiver desse meu papel comunicativo e de como isso impacta a minha vida e também a minha vida enquanto trabalhador e a vida da minha empresa, isso é essencial. Então, essas noções, é claro, ninguém está formando o técnico em comunicação, essa não é a ideia, mas a gente está mostrando para as pessoas que todo mundo se comunica e que quanto mais consciente eu for desse processo comunicativo, melhor para todos. Tem a ver um pouco, Rô, com a questão do comportamento desses funcionários, por exemplo, nas redes sociais? O que a gente tem hoje no cenário, né? A gente tem tido demissões por justa causa, inclusive, que é uma coisa muito ruim,
por pessoas que se manifestam nas suas mídias sociais, né? Então veja bem, Júlio, a gente não está se referindo à mídia social da empresa, a gente está se referindo à própria mídia da pessoa, utilizada fora do espaço e fora do horário de trabalho dela. Ainda assim, aquilo que ela diz, e muitas vezes ela não diz sobre a empresa, acredita-se que impacta a imagem dessa empresa. Então as empresas acabam demitindo esses funcionários, demitindo por justa causa, e quando eles acessam a justiça, o ganho de causa tem ido para as empresas. Esse é o cenário. É um cenário triste. É triste para todo mundo. É triste para o trabalhador, mas também para essa empresa, porque ela não quer a rotatividade, né, do seu empregado, né? Então por isso que a gente trabalha com essa formação. Então, falando um pouquinho dessa formação, vou falar um pouquinho quais são esses cursos, quem que elabora esses conteúdos, são os próprios alunos? Isso, então a gente tenta, né, trabalhar de uma forma que a gente leve informação para a sociedade, porque é o que a universidade pode fazer, né, para que essa sociedade transforme em conhecimento, mas também a gente não pode esquecer que o principal foco nosso também está ancorado na formação dos alunos, né? Então a gente tem essas duas perspectivas muito claras. Então os alunos, eles avaliam quais temas a gente acredita que seriam relevantes para essa sociedade, então eles vão atrás de dados, de informações, eles fazem entrevistas, eles gravam áudio, tentam trabalhar com um material bacana, um material atrativo para colocar na página, né? Então basicamente o processo é esse, e veja, não é um processo que a gente busca meramente unilateral, então a gente coloca no site e as pessoas que querem vão lá e buscam essa informação. Não, para que elas tenham o certificado, elas têm que fazer um processo avaliativo, mas sobretudo elas têm que interagir com o conteúdo e interagir com outras pessoas. Por isso a gente convida elas a irem até o Facebook do nosso curso, porque a gente está falando de comunicação, sim. Então não basta ter informação para se comunicar, eu preciso usar essa informação num processo de comunicação de fato. Então a gente, no Facebook, a gente vai fazer uma mediação. Então, escolha um case e poste. Agora, comente o case postado por alguém. E a gente tem, então, essas pessoas interagindo. Sobre um assunto sério, né, e mediado então pelos alunos. Normalmente assuntos do próprio interesse delas, ali da rotina, de uma empresa mesmo. Isso. Um dos últimos cursos, um dos mais recentes, é o que fala sobre fake news, né, as notícias falsas aí que tanto assolam os brasileiros, o mundo em geral, e que causam até a desinformação. Por que é importante trazer esse assunto para dentro do ambiente das empresas, das organizações? Pois é, né? A gente vive num momento, num contexto de desinformação, né? Então, olha o que a gente tem, o empoderamento das pessoas com acesso à tecnologia para que elas também se tornem emissores. Então, se antes eu era um mero receptor, uma mera audiência, né, de um programa de TV, de rádio, de jornal, é claro, com algum tipo de interação, hoje eu tenho a minha própria mídia e às vezes com um alcance muito grande e eu me torno emissor. Então eu fui empoderado, né? Eu também dou informação, só que agora eu acabo dando informações que não são verdadeiras, eu não penso em questões éticas, eu não penso em questões jurídicas e muitas vezes até não é por má fé, eu só vou reproduzindo coisas que me chegaram, né, sem ter uma noção de se aquilo é verdadeiro ou não. Até porque se a gente for pensar, uma fake news, o que garante o sucesso dela? É claro, ela foi construída de uma forma, né, a trabalhar com o emocional, ela é muito mais atrativa. Quando a gente pode inventar uma ficção, né, ter uma ficção, é muito mais interessante e divertido do que muitas vezes a realidade, né? Sim. Então a gente acaba ficando envolvido por isso e levando essa informação. Isso impactou no processo político, eleitoral, impacta no nosso dia a dia, impacta a organização também. Porque aquilo que me chega pelo corredor, pelo que a gente chama de rádio peão, aquela comunicação, né, a informação que não é oficial, então às vezes eu interpreto, coloco meus valores, né, e acabo difundindo. Isso atrapalha, né? Então é o caso de, numa situação de crise, mas que talvez nem seja tão grave, alguém já fala em demissão, isso gera mal-estar, as pessoas ficam preocupadas e às vezes não chegue nesse ponto e já está todo mundo com uma informação que não se sabe de onde veio, como na brincadeira do telefone sem fio, né, que a gente fazia quando era criança. É difícil cortar esse processo daí, né? É muito difícil, né? Então a gente tenta, esse curso foi nesse sentido, de despertar esse olhar para as pessoas, para que elas se entendam como emissoras responsáveis. Quando eu vou colocar uma informação à disposição de alguém, eu sou responsável por ela. E quando eu vou receber essa informação, eu tenho que ser crítica em relação a ela também. E quem pode participar, Rô, tanto desse curso de fake news quanto dos outros que vocês disponibilizam? E como que funciona essa questão do certificado?
Tá, então é aberto, né, para a comunidade, até porque a gente tem feito, em geral, esses cursos eles são online. Tem algumas situações em que a gente vai até a determinados ambientes, né, e não são só empresas, né. Então, por exemplo, a gente teve cursos que a gente foi em escola, né, em escola pública, a gente trabalhou com um aluno, pensando que ele, aluno do ensino médio, que está entrando no mercado de trabalho, né, então a gente já pode trabalhar com essa formação ainda nesse nível, né. Mas, em geral, os cursos são abertos, eles são disponíveis no site da FAAC. A FAAC é a Faculdade de Arquitetura e Artes, né, e Comunicação da Unesp, né? Então, eles podem acessar, podem se inscrever, todos gratuitos, né, não tem nenhuma taxa. Eles têm um texto para ler, e daí depois eles são convidados a interagir, né, por meio de uma atividade de avaliação, e fazendo isso eles recebem um certificado. Muito bacana. Professora Rosiane, mais uma vez agradeço sua presença aqui, obrigado por compartilhar esses conhecimentos e divulgar um pouco do trabalho de vocês. Eu que agradeço, a TV Unesp sempre apoia, né, o nosso trabalho. Muito obrigada. Esta edição está chegando ao fim aqui na TV, mas você pode acompanhar novidades da nossa programação no site e também no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você. Tchau! Thank you.